gostaria de agradecer a presença de vocês aqui e dar as boas-vindas ao primeiro encontro de monitoramento e avaliação de territórios rurais cearenses. E gostaria de convidar para o momento de abertura o professor José César Vieira Pinheiro, coordenador do projeto, e o professor Luiz Antônio Marcial de Paula, que é o diretor do Centro de Ciências Agrárias, aqui da UFC. E gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. E para fazer a abertura desse evento, eu passo a palavra para o professor Luiz Antônio. Obrigado. Bom dia. Professor César, coordenador do programa. Bom dia. Eu queria fazer 2 destaques. Eu queria mostrar a relevância do trabalho que o professor César Vieira vem fazendo. E ele foi estimulado a organizar esse evento no final do ano, mesmo com as dificuldades de agenda que nós temos, de a maioria muito envolvido com provas, com trabalhos, com conclusão do semestre, mas ele foi estimulado exatamente para chamar a atenção da relevância do trabalho que vem sendo feito e a expectativa que nós temos que ele continue. E não podia ser diferente. Para quem não conhece a trajetória do professor César, ele, como extensionista que foi no início da carreira, tem larga experiência de contato com as comunidades, com os programas sociais e agrícolas. Também a experiência como técnico de desenvolvimento econômico, por ter passado talvez na principal escola de formação de profissionais, que é a Comissão Estadual de Planejamento Agrícola, a CEPA, de onde eu tive a oportunidade de ser estagiário, e depois a trajetória do César na academia, no Departamento de Economia Agrícola, do Programa de Pós-Graduação em Economia Rural e Desenvolvimento do Meio Ambiente, demonstra então a amplitude e a complexidade desse feito. Eu faço essa trajetória histórica, primeiro, para fazer um reconhecimento, uma homenagem ao professor César pelo esforço que ele desempenhou nesse projeto, né? E ele não faz, pela humildade, ele não faz a propaganda, né? Mas é meu dever, enquanto gestor, fazer do ponto de vista institucional. Então, em primeiro lugar, eu queria fazer um destaque à importância da coordenação que teve esse trabalho. Em segundo lugar, queria também destacar o fato de que nós temos uma ampla e solidificada tradição no campo do planejamento. Nós somos herdeiros, nós somos formados de uma geração que, na última metade de século, a partir da criação do Banco do Nordeste, da criação da própria universidade, da criação da SUDENE e de toda a transformação que teve o pensamento econômico no Nordeste, tendo à frente o nosso grande líder intelectual, o Celso Furtado, isso nos colocou nas instituições públicas, na universidade também, uma compreensão do que é o planejamento para o desenvolvimento econômico. Mas isso não nos trouxe a cultura do monitoramento e da avaliação. Trouxe a tradição do planejamento, mas nós não tivemos essa cultura estabelecida. Não é à toa que quando nós criamos o mestrado em avaliação de políticas públicas, e eu tive a honra de fazer parte do grupo designado pelo reitor para trazer a proposta desse mestrado, eu fui o primeiro coordenador do mestrado, hoje completa 10 anos, e acabou de ser avaliado com nota 4 na CAPES, é um mestrado profissional, né? Já temos dezenas e dezenas de mestres aprovados na área. Nós discutimos muito lá. Nós temos hoje, dos órgãos públicos, dos órgãos da sociedade civil, das organizações não governamentais, nós temos profissionais com extrema capacidade de planejamento, mas lamentavelmente nós não temos uma compreensão da importância do monitoramento e da avaliação. E não temos uma formação apropriada para fazer acompanhamento de projetos e programas e avaliação. Então, o trabalho feito nos territórios rurais, a gente percebe como essa ação conjuga esforços para estabelecer essa cultura. Então, o volume de informações, o volume de dados
que foram agregados ao longo do trabalho. Os produtos que já resultaram desses anos de trabalho, né? E a compreensão do contexto do território do processo de desenvolvimento, mas calcado em dados consistentes, que são, agora sim, monitorados e são objetos de avaliação, todo tipo de avaliação de eficiência, como tradicionalmente nós fazemos na administração rural, avaliação de eficácia, que nós também fazemos com muita experiência, mas muito particularmente, professor César, na avaliação de efetividade. Essa que é pouco trabalhada ainda nas instituições públicas, mesmo nos órgãos do setor privado. Que compreensão nós temos que os programas, sejam eles programas sociais, da área de infraestrutura, quaisquer que sejam, precisam passar muito particularmente pela avaliação da efetividade. A avaliação da eficiência nos traz a compreensão do custo-benefício, ela é bem mecânica, ela é bem estabelecida. A avaliação da eficácia traz para nós a compreensão das metas atingidas. E é isso que a tradição de avaliação do Brasil nos deu ao longo desses anos. Nós compreendemos, na verdade, o que é análise de custo-benefício e o que é análise de eficácia no atingimento de metas. Mas nós nunca avançamos para a avaliação dos resultados. Às vezes até a gente chegava na avaliação dos produtos, mas nós nunca avançamos para a avaliação dos resultados. E esse trabalho que foi feito pelos territórios rurais, pela bagagem que foi desenvolvida, pela reunião dos dados, né, e pela capacidade que tem acumulada para fazer sim um monitoramento, uma avaliação de efetividade dos programas, é algo que nós não podemos desconsiderar. Por isso, professor César, eu finalizo dizendo que eu iniciei fazendo homenagem ao senhor e agora termino fazendo um desafio, né? Nós não podemos parar este programa, porque esta etapa seguinte da avaliação, e em particular a avaliação da efetividade, é essa que vai trazer a relevância maior ainda do programa. Então, me coloco como gestor à disposição para pensar juntos como que nós podemos ter, além do apoio que já vem sendo dado no Ministério do Desenvolvimento Agrário, na Secretaria de Desenvolvimento Agrário, e outros programas, nós, enquanto universidade, enquanto Centro de Ciências Agrárias, como é que nós podemos compartilhar para que o programa continue e a gente dê suporte para que os resultados de fato aconteçam, tendo como referência, não tem uma outra referência mais significativa que nós usamos na avaliação de políticas públicas do que a busca das melhorias sociais. Não tem outra. Cada um, naturalmente, tem sua bagagem profissional, seu conhecimento, seu compromisso profissional e seu compromisso social. Mas na universidade, ao nos colocarmos para fazer a avaliação da efetividade, a nossa busca é pelas melhorias sociais. Então, César, coloca a Diretoria de Ciências Agrárias à disposição para dar o suporte para a continuidade dos trabalhos e desejo sucesso ao encontro. Parabéns e obrigado.
projeto, monitoramento e avaliação do território rural cearense. As pessoas do LMA fizeram um desafio também da SAE, da Secretaria Agrária, para encabeçar esse projeto. 3 anos e meio. E nós elaboramos esse projeto, que é o edital 05/9, Gestão dos Territórios, cujo período era previsto inicialmente meados de 2010 para meados de 2015, exatamente 3 anos. O objetivo central do projeto é exatamente promover a articulação da UFC com os territórios e a SPT. Basicamente, esse é o foco central do projeto, tentar promover essa articulação. Normalmente, projetos dessa natureza eram entregues a consultoras, mas houve essa inovação bastante interessante do governo anterior de inserir as universidades estaduais federais no projeto de desenvolvimento territorial, que é uma atitude inovadora, bastante inovadora, tendo em vista que poderia enriquecer tanto a universidade como ela dá sua contribuição nesse nicho. Então, foi criado um sistema de gestão estratégica, uma ferramenta de comunicação, o EPA, e a universidade tratou de, através dessa articulação, alimentar esse sistema com o intuito de criar base de dados, informações, gerar conhecimento, com isso se ter uma massa crítica, uma inteligência relacionada com a gestão do conhecimento territorial. Você só poderia ter essa massa crítica se você tivesse uma base de dados. E essa base foi criada através do SGE, um sistema de gestão sediado do MDA. Então, essa articulação, você teria o conhecimento da universidade, você teria o trabalho junto aos planos territoriais, aos territórios e as pessoas que ali moram nos territórios e a Secretaria de Desenvolvimento Territorial. Juntos, formar esse sistema utilizando a ferramenta de planejamento que é o SGE. Então, ao longo da apresentação, eu vou mostrar alguns objetivos complementares a esse objetivo geral, como foi feita essa articulação para proceder esse monitoramento e essa avaliação. Como bem disse o professor Luiz Antônio, os itens que foram focados nessa avaliação. A estrutura do projeto foi composto pelo professor coordenador, no meu caso, e professores colaboradores, onde aí começa o princípio da articulação dentro da universidade, porque ela é organizada por departamento de institutos, e nós fomos recebendo indicações, e fizemos a seleção de alguns professores que passaram a fazer parte do projeto. No caso, da zootecnia, Instituto Virtual, professor da Espírito de Moda, professor da fitotecnia e do nosso departamento. Esses professores, eles trabalharam juntamente comigo, fizemos um projeto, também com a participação da Pró-Reitoria de Extensão, a figura do José César, que deu uma importante contribuição. E, com isso, nós estruturamos a célula de acompanhamento e informação.
que são unidades em cada, operacionais em cada território, uma sediada em Canindé, outra sediada em Pentecoste, outra em Crateús e outra em Quixadá. Quer dizer, os 4 territórios sediados nesses municípios, o território setor central com 12 municípios, o território de Crateús com 21 municípios, o território de Canindé com 6 e o Guaratiaçu com 12 municípios, 18 municípios. E também foi construído os comitês de acompanhamento e gestão, que era formado por grupo dirigente dos colegiados territoriais, coordenador do projeto, no meu caso, como também professores colaboradores, o MDA e o pessoal da SER. Esse comitê tem um papel central de analisar todos os resultados dos trabalhos feitos pelo projeto e dar o seu parecer e mostrar por isso uma integração institucional para legitimar as ações do projeto. Então, nós temos a universidade, as células de acompanhamento e esse comitê de acompanhamento e gestão. Instituído, eu tenho inclusive ata, temos grande apoio do MDA, do pessoal de Brasília, deram apoio quando necessário, e a universidade também. E o próprio território através de suas representações. A célula de acompanhamento de informação era a unidade básica do projeto. Então nós tivemos uma preocupação central nesse projeto. Experiência, aliás, realizava isso no edital, que pelo menos 5 anos para coordenar o trabalho, com mais um auxiliar, através do convênio entre MDA, Universidade e CNPq. Todo esse trabalho foi, fiz essa menção no começo, mas o CNPq foi quem, vamos dizer, o edital 05/2009, do CNPq. Estruturar um projeto em 2 períodos. 3 períodos, na verdade. Você tem, como jogo, você tem o primeiro e o segundo tempo, eu queria o primeiro, o segundo, e uma prorrogação, que é o que nós estamos agora nesse período. Então, nós tivemos o jogo de bola, esse que tem prorrogação. Terminou uns 3 anos em julho, e fizemos um plano, foi aprovado pelo CNPq, prorrogar o projeto até agora, janeiro, estamos no final. Daí a conveniência desse encontro para a gente discutir alguns pontos do projeto, talvez a sua continuidade, como poderia ser isso. E aí, nós instalamos essas células. Aliás, eu não conhecia nenhum pessoal, são testemunha disso, dizendo uma seleção muito criteriosa por parte do Agropolo, participou da STA, a universidade, uma seleção bastante criteriosa, haja visto a importância do trabalho, e nós temos esse cuidado de escolher pessoas realmente que tivessem compromisso com o trabalho e experiência, competência. E acho que contou um pouco do projeto, isso me deixou bastante tranquilo. Então, em cada território, no primeiro ciclo, eu falei o primeiro tempo do jogo, nós desenvolvemos as pesquisas que estão aí descritas. Nós teremos capacidades institucionais, identidade territorial, índice de condição de vida, gestão dos colegiados e a avaliação do projeto de infraestrutura, do PROIN. Então, essas foram as 5 pesquisas que nós desenvolvemos inicialmente no projeto. Essa é a importância de se ter um conjunto de informações,
fundamentais para se fazer uma avaliação sobre os Antônio, da efetividade do programa técnico dos territórios. Então, hoje nós dispomos desse grupo de desse banco de dados, dentro dessa temática, no sistema de gestão estratégica a nível, inclusive, de nacional, porque nós temos cada território de cada estado brasileiro e temos esse banco de dados que, obviamente, constitui-se numa ferramenta muito boa para futuros projetos que trabalham na área de território, que antes não tinha. Lançado esse dado no SGE, lançado as informações, como nós vamos ver a seguir. Como eu falei, as principais atividades dessas pesquisas, temas que eu falei anteriormente, o pessoal do projeto participou do primeiro encontro em Brasília para fazer essa capacitação, proceder essas pesquisas. Então, o coordenador, no meu caso, os coordenadores das células, juntamente com outros estados nordestinos, recebemos um treinamento da Universidade da UNB, o pessoal da UNB, sobre todos os procedimentos metodológicos para se fazer as pesquisas, executar as pesquisas. Essa primeira, logo no começo do projeto, em agosto de 2010. Agosto de 2010, onde nós fomos inseridos no projeto, através do coordenador, no meu caso, inseriu o pessoal, e eu também, nós ficamos, a partir daí, fazendo parte do projeto, legitimado junto ao CNPq. Outra ação do primeiro ciclo fundamental dentro dessa capacitação foi a articulação do colegiado das instituições territoriais, a elaboração das pesquisas e também a participação de um encontro, também em Brasília, juntamente aí com o pessoal das células e os professores colaboradores, para discutir os dados, avaliar os resultados desse primeiro ciclo. Então, a primeira pesquisa foi feita, na verdade, dispondo dessas informações relacionadas com a identidade territorial, que é exatamente tentar detectar as energias empreendedoras do território, vontade coletiva, boa terra. Esses são exemplos do que seria, teoricamente, esse conceito identitário. Os fatores de coesão do território, as contradições existentes, os questionários detalhados dentro desses itens, limites, se o município que faz parte do território, ele tem a identidade típica do território e outros detalhes referentes ao aspecto da identidade, as características marcantes, etc. Então, foram preenchidos 214 questionários relacionados com a identidade territoriais. Então, existe hoje disponível no SGE a discussão de professores, de alunos, de técnicos, essas informações no SGE. São informações muito úteis, obviamente que podem fundamentar os planos, os programas e os projetos dentro da estratégia territorial e do respondente desse questionário dos participantes dos colegiados. Os indicadores priorizados nesse referente à identidade, como aspectos ambientais, cultura familiar, economia, pobreza, etnia, colonização, foram eleitos exatamente pela coordenação, inclusive não só a nível da universidade, elegeram esses pontos como
preocupações no aspecto da identidade. Então, esse foi o primeiro tipo de questionamento que o projeto se propôs. O segundo foi o índice de condição de vida, ICV. Existe disponível no SGE 1.072 questionários, obviamente tabulados e inseridos nesse sistema, estruturado na forma de acesso aos recursos, características do desenvolvimento, efeito do desenvolvimento. O professor Newton, ele envolveu vários alunos em trabalho dentro dessa visão. Isso é bastante importante, porque você pode fazer um planejamento a partir das expectativas das pessoas e não um planejamento de cima para baixo, um grupo de pensadores fazendo um trabalho para os outros. Então, aqui você tem a percepção das famílias quanto à sua condição de vida. E acho bastante interessante e tem muitas informações estruturadas nesses 3 grandes grupos aqui. Aqui é uma questão importantíssima, porque é o terceiro item, o terceiro tema de pesquisa, que é a capacidade institucional. A metodologia, nesse caso, trabalha o ambiente institucional ao lado do ambiente organizacional e o ambiente tecnológico. São 3 ambientes isoladamente ou interagindo um com o outro, vai permitir um processo de desenvolvimento. É tão importante esse aspecto institucional que hoje existe uma nova escola, a nova economia institucional, tem vários nomes, o norte, quer dizer, você tentar detectar isso é uma importância muito grande e estratégica para vocês poderem aprender. Então, nós preenchemos e essa capacidade, embora eu particularmente sempre acho difícil se conseguir um indicador eficiente quanto a isso, porque cada caso é um caso, é muito complexo. Os teóricos que bolaram essa metodologia, eles calculam o índice de capacidade institucional a partir do questionário de capacidade institucional, capacidade da gestão dos colegiados e monitoramento e avaliação. O mix desses 3 questionários é que vai dar o índice de capacidade institucional. Então, foram preenchidos 84 questionários, trabalho profissional, foram preenchidos 203 da gestão dos colegiados e 211, totalizando quase 500 questionários para tentar medir esse indicador de capacidade institucional. Está disponível lá no SGE, para aquelas pessoas se debruçarem estudos sobre territórios. São resultados, são informações bastante interessantes. Então, o que é que nós dizemos? Se a gente pegar os dados dos questionários, tabulávamos, inserimos no SGE, e o SGE nos devolvia esses dados, agora não mais na forma de dados, mas na forma um conteúdo de informações, dados trabalhados, e a informação ela é um elemento que está num degrau superior, numa escala superior ao dado bruto, aí voltava como informações para as equipes da célula, junto com os professores, e se elaborava um relatório analítico. Ou seja, você começava com o dado, ia para o sistema processava, devolvia como informação e aí repassava a partir daí a ser conhecimento. Então você tem um degrau de dado, um degrau de informação, até chegar no conhecimento, que é exatamente
a construção do conhecimento, que é um dos papéis da universidade. Um deles, além da pesquisa, fazer também o ensino e a extensão, claro. Então, essa geração e difusão do conhecimento, análise dos dados e as informações, nós elaboramos os relatórios, e os relatórios estão disponibilizados no SGE, a partir desses dados, e isso serviu para se fazer o segundo encontro. Houve inclusive uma apresentação preliminar do território central em Brasília, nós apresentamos, publicamos esses relatórios no SGE, está disponível lá, estão disponíveis. Também, além dos relatórios analíticos e os relatórios específicos de cada pesquisa, tudo isso está disponibilizado. Então, vejo que é uma riqueza de informações muito grande que hoje nós temos no Brasil para dentro desse SGE. Aproveitando que agora mesmo saiu o volume 1 do ano 21, Revista de Estudos, Sociedade e Agricultura, sobre pesquisa nacional relacionando identidade e participação social. É um trabalho que está resultando dessas informações que estão, antes desse nosso projeto, como eu disse, não só do Ceará, nós quase não tínhamos nada sobre território, de bibliografia e referência. E hoje, o Brasil já tem um volume razoável, servindo inclusive de modelo para outros países. A América Latina querem utilizar a estratégia territorial. Enfim, esse é um papel que a gente acha que está sendo cumprido, resultando do projeto dessa natureza. Uma outra ação que nós, aí foi mais de utilidade, porque o projeto é bastante amplo, é que nós identificamos, cada território tem suas peculiaridades. Então nós identificamos projetos prioritários em cada território e tentamos contactar, articular com o professor, vamos dizer, especialista naquele assunto. Então, a apicultura. Estão em todos os planos territoriais como atividade prioritária dos territórios. E aí eu entrei em contato e o professor daqui, trabalha aqui na universidade com isso. E aí aproveitava os veículos, os carros que estavam fazendo as pesquisas ao custo baixíssimo, de zero, pagava apenas a diária, e ele iria levantar informações, e por isso nós geramos alguns projetos aqui nos territórios, resultante dessa pesquisa. Por tabela, a gente aproveitava as viagens dos veículos e, enquanto estava fazendo a pesquisa, o professor estava vendo especificamente o seu, fizemos isso inúmeras vezes. Hoje nós temos um projeto interessante, que é um projeto feito pelo Instituto Virtual, um dos professores da colaboradores, e também um projeto articulado com a zootecnia, com a tecnologia de alimentos, na área de tecnologia na área de fortalecimento da cadeia produtiva do leite caprino, de cabras, lá na Milhana. Então, tudo isso é resultado desse trabalho de pesquisa e envolvimento dos professores aqui. Além do mais, envolvemos os alunos da graduação, alunos da pós-graduação, e algumas teses, dissertações que estão sendo feitas na área dos territórios, inclusive com um envolvimento muito bom do professor, exemplo do professor Nilton, nesse tema. Então, temos uma boa articulação no primeiro ciclo com a SDA, com a participação do pessoal das células, sempre juntos, e poderia ser melhor o envolvimento das cadeias produtivas, que a gente pensava que não foi muito adiante a nível de Estado, embora terceira aqui dentro. Então, talvez um melhor entrosamento nessa área. Então,
como eu disse, nós temos exemplo desses projetos, tecnologia de informação, serão 500 jovens rurais, meta cumprida foi feito um novo projeto, já foi aprovado pelo Ministério das Comunicações. Você vê que um projeto ele vai atraindo outros, e a nossa maneira de ver é isso que gera o desenvolvimento. Porque não vai ser um projeto, é um conjunto de projetos que vai gerando novos projetos. Essa é a ideia. A relação da comunidade, eu falei, o fortalecimento da cadeia produtiva do biodiesel é um trabalho feito pela zootecnia. União Capricultura do Estado do Ceará, um projeto feito para o Fraterus, para a Petrobras, que não foi aprovado, mas pode ser revisto. Falei de arroz integral para a Flora do Norte, trabalhos com a agricultura, do professor Dioclésio. Então, são exemplos de projetos que foram gerados nesses 3 anos. Bom, resultante dessas informações, eu que alinhar aqui alguns artigos que nós publicamos, eu juntamente com a equipe, toda a equipe do projeto participou, toda a equipe participou de trabalhos, isso foi bom para, inclusive, para geração de conhecimento, também para publicações como produto resultante da pesquisa. Então nós temos aí índice de sustentabilidade do valor de fechamento. O trabalho que nós publicamos agora na REN, que chegou no Nordeste, esse ano já, um trabalho que foi a valoração da água no projeto de irrigação na política agrícola do Ministério da Agricultura, e já tem outra sempre aí que não saiu ainda, mas vai sair agora. Então, só aí são 3 artigos publicados em revistas indexadas e prestígio. Temos trabalhos em congresso da SOPER, monitoramento de avaliação de território cearense, Vitória do Espírito Santo, colegiados em Ilhéus da Bahia, em disposição de vida em Ilhéus da Bahia, inclusive com a participação da Sonildo, da mulher que trabalhava na época do projeto. Avaliação e monitoramento para o projeto de investimento em Ilhéus da Bahia, mapeamento e recuperação produtiva em Vitória, Espírito Santo, concentração de produtos em Belém do Pará. Então, todos os projetos apresentados e publicados. Identificação de recuperação produtivos em Belém, agricultura, território sertão central e Parnaíba, no Piauí. Só no Piauí nós tivemos 6 projetos. 6 artigos, inclusive eu estive lá apresentando alguns deles, e outros com alunos do mestrado, com outros professores, todos com apoio direto do projeto. Cerca de 17 artigos publicados em congresso, nesses 3 anos. Então, tudo resultando, não são os dados que nós colocamos no SGE, disponibilizando, como relatório, mas esses artigos também considerados importantes e aprovados, né, porque são artigos avaliados, né, qualquer um, então mostra que tem essa qualidade. São estudos que podem subsidiar o processo de planejamento. Nós temos também dissertações defendidas já dentro, usando informações do projeto. Nós temos aqui 3 exemplos. O território da cidadania do Estado do Ceará, capital humano e capital natural, uma cultura orientador. Temos esse cultura orientador, dedicação e mapeamento de aglomerações. E também o novo orientador, mas são dissertações que utilizaram o projeto. E temos um projeto que envolve dissertações que já vão, inclusive, em outros estados. O professor Nildo está mais envolvido nessa área de CD, de disposição de vida, e são projetos de dissertações que estão sendo encaminhados. Bom, pessoal, então esse foi o primeiro tema do jogo. Agora temos o segundo tema. O
segundo tempo o time já estava começando a cansar. Então, ocorreu ali em Fortaleza um encontro nacional das CAIs, todos os estados, para avaliar as estratégias do segundo ciclo. Esse encontro aconteceu em agosto de 2012. Houve um problema muito sério, né? Como no jogo de futebol, às vezes falta luz no estádio, problema de invasão de campo. Um problema muito sério foi a transição de governos municipais. Isso é muito sério, porque quando você tem problema de governos municipais, mudança de prefeitos, acontece que mudam os representantes de colegiado, a coisa fica tudo muito focado naquela questão política, e isso, obviamente, trouxe prejuízo para o projeto, para o desenvolvimento normal do projeto. As articulações dos colegiados, seríssimo problema de seca, que nós estamos também na pior seca, nós estamos na pior seca de uns 50 anos, e a gente entende que quando tem uma seca, que não era para acontecer mais, dados os bilhões que já foram gastos para seca, mas por falta exatamente de planejamento e criação de programas sérios no Nordeste, a seca, quando ela vem, ela continua com aquele trabalho de doação, por exemplo, que era algo que já poderia ter sido resolvido, estrutural, ela continua com aquela mesma estratégia emergencial, né, que denota, que mostra que o planejamento não foi bem feito no passado e que continua naquela mesma, que talvez seria de interesse das elites, etc. E aí, obviamente que no caso de seca, prejudicou bastante, o pessoal queria saber, perder tempo no questionário, queria sobreviver, isso aqui que é natural. Então, dificultou muito. Então, esses dois problemas criaram limitações nesse segundo ciclo. O SGE recebeu um dado de 146 questionários, nós fizemos, mesmo assim, 146 preenchendo questionários, sendo de CI, de capacidade adicional, e 124 de gestão social. Certo? Mas não houve mais, como na vez anterior, no primeiro ciclo, o retorno do SGE para o projeto proceder ao relatório analítico. Então a gente mandou os dados e não houve retorno. O monitoramento ficou na dependência do novo modelo também do MDA, que não chegou no período normal, ou seja, nós chegamos ao fim do projeto e não tínhamos ainda um modelo de como fazer questionário, o preenchimento dos dados, que tinha sido decidido nos terceiros encontros aqui em Fortaleza, em agosto, em julho é que vai recebendo no final do projeto. Então, deve também preencher em tempo hábil os dados sobre a avaliação do projeto. Então, ocorreram esses dois problemas, certamente problemas institucionais, né? Nós também não vamos ficar com ninguém, acho que é realmente difícil esse trabalho nesse período, por conta dos aspectos políticos que nós estamos vivendo, e também climáticos. E já observei que era para ser feita uma repetição do primeiro ciclo, que eram 1000 questionários, foi discutido no encontro de Fortaleza que iríamos trabalhar com dados secundários e não mais primários. Então foram essas três grandes, vamos dizer, dificuldades do projeto que a gente tem que colocar, nós vamos colocar no nosso relatório para o seu pequeno. E aí,
No concluído o projeto, dados esses problemas, nós fizemos um plano de prorrogação em junho de 2013. Contei ainda com a equipe inicial, foi uma equipe muito boa, muito coesa, trabalhavam articulados. Outro aspecto importante que você tem nos territórios, com essa célula, é que os territórios eles passam a se articular mutuamente, o que é muito bom, muito conhecer os problemas dos outros. Então nós tivemos primeiro que reestruturar a nossa equipe. Primeira coisa, para fazer esse. Se o prova está todo mundo cansado, aí nós entrou outro time. Porque por lei nós temos que ter no máximo 36 meses de bolsa. Não pode ter mais que 36 meses. Está na legislação. Então o sistema não aceitava mais aqueles nossos colegas experientes. O pessoal está com 3 anos fazendo o trabalho, teve que sair do projeto. E obviamente procurarem seus outras opções de vida. E o que é interessante é que o projeto teve esse ponto positivo, eu acho, que é capacitar a gente, que é um dos nossos problemas que nós temos no meio rural. Você fazer projetos bons no meio rural, hoje, eu estou vendo naquela região ali, os alunos, é um negócio sério. Tem muito pouco capacitado nessa área de elaboração do projeto. Quem quer fazer, vai lá e volta, não são pessoas que vivem na região. Então, essa capacitação foi muito bom. Nós temos já pessoas do MDA, no caso, a colega André, temos pessoas hoje coordenando o trabalho da cisterna do Nordeste, que é o Rosendo da Quixadá, está até morando em Recife, o convidado. O Nil já entrou agora na EMATES, o Marciano está tentando conseguir aí uma oportunidade, inclusive, para estudar, está tentando aí. Mas todos estão encaminhados, devidamente qualificados. Então, o que é que nós fizemos? Recebemos o modelo do PROIN, preenchemos 35 projetos. O PROIN, onde 21 estão funcionando, 3 estão parcialmente funcionando, 11 estão parados. Estávamos lá devendo para o SGE e tivemos uma iniciativa da nossa própria conta e risco. Nós escolhemos os questionários do ICV, nós preenchemos 120 questionários, porque nós estamos querendo fazer agora uns estudos tentando captar o impacto da seca na percepção das famílias. Então, como nós fizemos naquela época, no primeiro ciclo, 1072, agora não podemos mais preencher 1000, mas fizemos 120. É uma pequena amostra, a gente vai poder, com as mesmas 120 famílias, tentar ver estatisticamente para mostrar se houve mudança significativa na percepção da sua condição de vida. Ou seja, o que aceita, qual foi como se diz, o impacto que aceita essa seca causou. Então, podemos fazer esses artigos, isso certamente vai dar trabalho para alguns resultados importantes. Então, vamos fazer esse tipo de trabalho. Também passou uma prestação pelo Piauí, com 6 artigos pelo Piauí. E está faltando mesmo concluir o projeto, encerrar, elaborar 2 relatórios financeiros e um para o CNPq e 4 para o MDA. Porque ainda não tem bastante trabalho ainda para concluir esse projeto. Nós tivemos 9 pessoas colaboradores, eu como moderador, o professor Inês Silvio Batista, o professor Rosemiro, lá do meu departamento, o professor Zé Nilton Pires, Economia, o professor Germano, Edgar Massal, do UFC Virtual, a jornalista Márcia, da Rádio Universitária, essa da Ponte, está no projeto de inscrição, a senhora Lara Bacilhos, de Imóvel, e a Alexandre Cruz, do técnico, do departamento aqui do centro. Então,
mostra que o projeto ele é integrador por natureza. A gente sempre está junto, discutindo, fazendo trabalho juntos. É bastante interessante para a universidade. Nós temos os voluntários Pedro Cione, da área da floricultura, a professora da área também da apicultura, e a Juliana, que fez um trabalho lá com leite lá na tecnologia de alimentos. Esse projeto é muito grande, até poderia, não sei se o professor Lino pode falar alguma coisa desse projeto, bastante grande, se eu não me engano, do Ministério da Educação. Ou é da Educação, né? E tem um pessoal bolsista, que nós temos 14 bolsistas, o Zé Nilo, a Ana Carolina, o Edson agora, porque os outros saíram, então ficou mais os bolsistas mais jovens aí, terminaram agora, o Edson, meus alunos, o Sertão Cearense, tem o Rosa também saiu, a pastora, o Silvano, a Yara, né, zootecnista, está trabalhando agora comigo, aí fechar ajudando a pagar a luz, né, do projeto. O Maracatiaçu, temos o Marciano agrônomo, o Daniel psicólogo, trabalhou, o Anderson, o Manuel Alves. E, certo entendimento, temos a sua tecnologia André, tecnóloga informática. Você escreverá do jeito que pensa. Simone agora. Tá? Ela está se preocupando com os dados e as informações daquele território. Então, quando precisa, eles retornam para esse território para fazer uma checagem ou outra, uma pesquisa. E aí, pessoal, essa são os resultados do nosso projeto. Eu acho que o intervalo, né?